Você sabia que talvez o principal inimigo da sua evolução tenha sido criado por você mesmo? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre regras mentais e joguetes que você cria com você mesmo. Eu sou o Lucas, esse é o canal Crescente Constante. Deixa o seu like, se inscreva no canal, que tem muita coisa boa vindo por aí. Você já parou para pensar que muitas coisas que você faz ou deixa de fazer simplesmente é uma regra, é uma negociação que você faz com você mesmo? O ano passado eu estava lutando, brigando comigo mesmo. Por quê? Porque eu queria chegar ao meu peso ideal, que era 80 quilos. E eu iniciei o ano com 102 quilos, mais ou menos. Eu já tive mais pesado do que isso, mas eu iniciei mais ou menos com esse peso. Aí comecei a evoluir tudo, tal. Porém, volta e meia, eu me sabotava. E aí eu comecei a entender que eu criava regras mentais antes que me geraram esse sobrepeso muito alto. E essas regras mentais, volta e meia, elas davam as caras e isso fazia com que o resultado que eu tinha conseguido durante um período de tempo de evolução, de busca por estar melhor, por ser melhor, essas regras mentais, elas voltavam, viravam joguetes mentais. Para ficar muito claro, o que são esses joguetes mentais? É tipo assim: eu acordei 5 horas da manhã, fui corri 5, 10 quilômetros. Isso significa que o restante do meu dia vai ser positivo. Isso é um joguete mental. Porém, entretanto, todavia, digamos, não consegui acordar às 5 horas da manhã. Sei lá, o Bahia perdeu. Eu fiquei puto. E já aconteceu isso, diga-se de passagem. Não consegui acordar. Acordei 7 horas, 7h30. Não consegui ir correr. Na minha cabeça, tinha esse joguete mental. Já que você não conseguiu fazer o que estava estipulado por você mesmo, entre aspas, você não está permitido a ter um bom dia. Ou seja, esses joguetes mentais que acontecem através das regras mentais, eles são como estradas, onde a partir de um momento tem uma cancela na frente, e aí algo aconteceu ou não, você vai ou para a esquerda ou para a direita, ou para frente ou para trás, o que seja, mas você vai por caminhos diferentes. Isso durante uma semana, um mês, sei lá, 6 meses, pode não representar tanta diferença assim. Até 6 meses eu já acho que representa muita diferença, mas que seja. Mas você colocando isso aí em 5, 10 anos, essa diferença entre uma pessoa gorda e uma pessoa magra, a diferença entre uma pessoa que está sempre brigando com ela mesma e nunca saindo do lugar, seja lá com que caralho seja, com qualquer coisa que você queira. Se você quer determinada coisa e isso é positivo para você, tem até o termo da ecologia na PNL, que não tem nada a ver com a questão de natureza, que eu posso trazer um pouco sobre isso depois, mas enfim, é você entender que isso é bom para você.
Enfim, tendo esse pressuposto de que aquilo que você quer é bom para você, mas regras mentais que foram criadas por você mesmo impedem que você chegue até esse destino, aí tá acontecendo. Tá acontecendo o quê? A autossabotagem. As regras e os joguetes mentais, eles geram a autossabotagem. E digo mais, eles dão um pressuposto, eles fazem um meio campo para a autossabotagem parecer algo muito mais limpo, algo muito mais aceitável. Essas regras, elas passam na sua cabeça naquele momento que você diz: eu tô de dieta, cara. Hoje é quinta-feira. Mas E se por acaso eu pedir uma pizza hoje? Entenda. Repare, como diz Darino Senna. Nesse momento, a primeira coisa que passa na sua cabeça é desaprovar esse impulso de pensamento. Ou seja, você está de dieta. Nem digo tá de dieta. Você escolheu um estilo de vida positivo, saudável para sua vida. Aí você chega e diz: não, nem pensar. Então, o primeiro estímulo é reprovar esse pop-up que brotou na sua cabeça. Beleza. Mas ele é incansável, cara. Ele é incansável. 15 minutos depois, novamente vem essa notificação na sua cabeça. Pensa bem, cara. Pensa bem, bicho. Se por acaso tu pedir uma pizza, cara. Sei lá, se tu por acaso tu quebrar uma, cara. Você tá aí praticando NoFap, retenção seminal, transmutando. Se por acaso, cara. Digamos que você faça isso que eu estou lhe falando. Você vai lá e quebra uma. Você dá uma afogada no ganso. Você vai lá, pede uma pizza. Enfim, você faz uma coisa que você sabe que você não tem que fazer. Pronto. Ponto final. Digamos que você faça isso. Aí você nega pela segunda vez. E já começa a ficar puto. Isso acontece a terceira, quarta, quinta, sexta vez. Até você ceder. Aí você cede. Você cai no joguete mental criado por você mesmo. Por exemplo, o meio campo que pode ser feito aqui. Você chega e diz: hoje é quinta-feira, beleza, então eu vou pedir a pizza, mas sábado eu vou correr. Aí, chega sexta-feira, você vai, defeca novamente. Erra novamente. Mas aí, o joguete mental, ele vai estar sempre ali, fazendo meio campo, cara. Ele vai estar sempre fazendo... Ele viu o lateral esquerdo ali, tá subindo, mas o lateral direito não tá descoberto. Ele joga no direito. Ele vai estar sempre buscando. E não é esquizofrenia, é você com você mesmo. Na nossa mente tem inúmeras vozes que ficam brigando entre elas com diversas pressuposições do que deve ou não ser feito. Tem aquela alegoria do anjinho e do diabinho na sua cabeça. Então, não é esquizofrenia. Todo mundo passa por isso. Só que muitas das vezes isso aí passa descoberto da sua mente consciente. Muitas das vezes. E aí você simplesmente fica... A sua mente que lhe pensa. Você é pensado. Você não está pensando. E todo mundo passa por isso. Eu passo por isso. Cada vez mais você vai ter que estar consciente desse joguete que está acontecendo. Para aí sim você tomar a decisão. Cara, eu não vou fazer isso. Não vou, porra. Não vou. Por quê? Beleza. O cara aceitou o joguete mental e foi lá e fez. Digamos, você estava, no exemplo, ele foi e comprou a pizza. Assim que ele termina de fazer aquilo que ele sabia que não tinha que ser feito,
ele se sente a merda do cavalo do bandido. Ele se sente muito mal. E isso pode gerar, mais uma vez, o que eu já falei em um vídeo anterior, que é o efeito bola de neve. O efeito de você cada vez mais ir criando e tendo atitudes negativas constantemente, uma atrás de outra. E levando em consideração essa questão do joguete mental e das regras mentais, quando você cede uma vez a um estímulo negativo, essa regra mental ela já permite novos erros. Perceba, cara. Perceba. Esse canal aqui, ele não tem o intuito de ser um coach. Eu não sou coach, não quero ser coach. Porém, eu encontrei na PNL algo que me fez evoluir, me deu um suporte para eu ser uma pessoa melhor e buscar ainda ser melhor, cada vez mais. Então, esse canal aqui, ele tem um pressuposto de que, como se eu estivesse conversando com um amigo meu, trocando ideias aqui. Você veja que não tem roteiro, não tem nada disso. No máximo aqui, alguns tópicos que eu só uso para me balizar, para não perder o fio da meada. Então, isso é o que eu diria para um amigo meu se ele me perguntasse. Então, se você entrou nesse vídeo, você está me perguntando. Você está abrindo a possibilidade de ouvir o que eu tenho a dizer. Enfim, quando você cede a esse pensamento satânico de fazer o que não deve ser feito, você vai ter uma gigantesca sensação de culpa, arrependimento e de autossabotagem no nível que extrapola tudo, que aí vai acabar respingando em outras áreas da sua vida. Por exemplo, você errou na dieta, você vai errar no trabalho. Você errou no trabalho, você vai errar na dieta. Por aí vai. Que isso também acaba sendo mais uma nova regra mental. Beleza. Isso ficando extremamente claro. Você pode pensar, mas e... Beleza. Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou entender aqui? Eu comecei a identificar, mais uma vez, usando a PNL, mas eu comecei a identificar todas as vezes que eu tinha um certo pensamento que vinha atrelado a palavras como sempre, nunca, se, por exemplo, se eu faço X, eu então vou fazer Y. Por exemplo, se eu como uma pizza que eu não deveria ter comido, então eu posso comer uma segunda pizza. Ou, sei lá, uma macarronada. Ou, enfim, aí você caga a sua dieta. Aí você caga o seu projeto que você tinha feito. Se, por acaso, por exemplo, eu estava escrevendo o meu e-book. Se, por acaso, eu não escrevi as páginas que eu tinha que escrever hoje, então amanhã eu não vou escrever mais. Eu sou um merda, cara. Eu sou um merda. Que se foda. Que se foda. Não. Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus, bicho. Então, é aquele momento que você percebe, cara. Você percebe. Sempre tem o se X coisa acontecer, então Y coisa vai acontecer. E aí você fica criando impeditivos ou permissões para fazer o que deve ou não ser feito. Então, muitas das vezes é muito claro, algumas vezes não. Você só vai perceber nos resultados que você não está querendo. Não é que você não está querendo, mas você não está gostando dos resultados que está tendo em determinada área na sua vida. Então aí você vai perceber. Mas sempre é um joguete mental, um pensamento que ali está tendo uma dicotomia ali, uma dissonância entre uma espécie de personificação sua mesmo, uma fragmentação na verdade, de duas identidades suas, uma querendo o positivo, outra negativo. E aí nisso fica essa briga, só que o negativo ele tem muito mais poder, principalmente se você está afogado em péssimos hábitos, ele tem muito mais poder de lhe influenciar a fazer o errado.
E até porque quando você está afogado em maus hábitos, esses maus hábitos são travestidos, ou seja, esses maus hábitos são um traveco. Eles são travestidos de coisas boas. Por exemplo, você tá aí, eu vou comer uma coisa gostosa, cara. Isso é bom, porra. Isso é bom. Isso não é bom, cara. É gostoso ali em questão de segundos, mas é desproporcional o prazer, um X que é gerado naquela coisa que você sabe que não deve fazer, ou pelo menos não naquele momento. Por quê? Porque você definiu que quer evoluir. Simplesmente. Então, ele gera um prazer 1x e gera um desprazer de 5 milhões de x. É desproporcional. Porque você fica muito... Gera um pensamento muito negativo. De raiva com você mesmo. De desprazer. Abaixa completamente a sua autoconfiança. Ou seja, você para de confiar em si mesmo. Você diz, eu não vou fazer X. E você faz X. Você vai confiar em si mesmo? Não vai, cara. Então você se arrepende muito. Então não vale a pena. Então, beleza. Você entendeu? Chegamos a um nível seguinte aqui. A esta masturbatória mental aqui. Mas aí você pode perguntar, beleza, como quebrar isso? Como quebrar isso de fato? Você já entendeu o que são os joguetes e as regras mentais. Você já entendeu como identificar. E agora o principal, como quebrar aí esse complexo, essa ramificação aí. Como é que serviu para mim e eu vejo que serve para muitas outras pessoas? Essas regras, você tem que entender que elas, muitas das vezes, ela é simplesmente uma economia de energia da sua mente. Se você toda hora parar para pensar e refletir, e parar e começar a filosofar, olhar para o teto, cruzar as pernas, ficar... Eu quero fazer X coisa. Eu devo fazer X coisa ou Y coisa. Ah, mas Y coisa é muito gostoso? Nossa. Não, cara. Você vai... A própria mente, o subconsciente, ele vai prezar por economia de energia. E aí você vai acabar escolhendo o caminho que já é conhecido. Então essas regras mentais, elas foram criadas por você mesmo, cara. Exatamente por você. Aí, a identificação, o perceber dessas regras mentais, já gera a possibilidade de escolha. Antes você não tinha nem escolha. Antes, quando eu estava roliço, 30 quilos acima do que eu estou hoje, eu nem tinha escolha. Eu simplesmente agia igual um robô, um macaco. E até um macaco, muitas das vezes, é muito mais inteligente. Eu simplesmente agia no modelo pula pirata. Dava uma martelada no botão, o pirata pulava. Naquele joguinho que tem. Então, a partir do momento que você identifica essas regras e joguetes mentais, você já tem a possibilidade de escolha. Isso já é maravilhoso. Depois disso, você vai buscar escolher cada vez mais coisas positivas. E sempre indo contra essa regra, esse joguete mental que está aí, cristalizado na sua cabeça. Então, quando vem aquele pensamento, se X coisa acontecer, Y tem que acontecer também, você vai parar e pensar, não. Por quê? Por quê? Porque assim, olha só. Você pode pensar, essas regras muitas das vezes podem vir da sociedade, blá, blá. Não, cara. As regras principais que geram atitudes da sua vida em setores, em âmbitos mais primordiais, que são saúde, relacionamentos, dinheiro, trabalho e blá, blá, blá. Elas são criadas por você mesmo. Aí que é maravilhoso, porque se você mesmo criou, você pode recriar, você pode transformar. Então, a quebra dessas regras vai lhe permitir novos caminhos, novos pensamentos, novos sentimentos,
novas atitudes. Essas coisas, esses novos roteiros aqui, esses novos mapas, vão gerar novos caminhos. Isso é óbvio. Mas não é porque é óbvio que a gente percebe. Muitas das vezes. Então, esse vídeo aqui é muito mais uma provocação. De fato, como se você fosse um amigo meu aqui na minha frente. E que eu estou simplesmente colocando algo que foi muito predominante, muito importante no meu processo de evolução, que é constante. Mais uma vez eu digo que por isso que é esse nome, o nome do canal, Crescente Constante. Eu não sou Jesus, eu não sou Pablo Marçal. Toda vez eu falo de Pablo Marçal aqui nesse vídeo. Não sou coach. Simplesmente eu estou colocando aqui a minha visão, principalmente embasada na PNL, que é algo realmente fantástico. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e principalmente deixe aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Se você está passando ou já passou por alguma coisa assim que se lembre em relação ao tema do vídeo aqui. E também, caso queira deixar alguma sugestão de tema desse tema central que é o desenvolvimento pessoal. Caso você queira que eu fale sobre algo, você pode deixar aí nos comentários. Eu sou o Lucas, esse é o canal Crescente Constante. Tamo junto.